Aula número 13, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas, que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, tomamos a partir de Provérbios no capítulo 22, versículos 20 e 21. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a clareza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? O que o Senhor está nos mostrando é que a palavra dele são conselhos e conhecimentos para que possamos ministrar aquelas pessoas que ele mesmo nos enviar. Dentro do tema, o Criador e sua criação, estamos fazendo uma abordagem sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e dando continuação ao tópico de valor insuperável, de fidelidade, segurança, proteção, soberania, riqueza e outros benefícios que a Palavra de Deus nos proporciona. Tomamos no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 39, que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que nós percebemos nesse texto é que a palavra de Deus nos revela Jesus. A palavra de Deus nos traz a própria vida de Deus para a nossa vida. Em Atos, no capítulo 10, versículos 44 e 45, nós encontramos as palavras escritas. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O que nós percebemos nesse texto é que o batismo do Espírito Santo pode ocorrer também quando a palavra de Deus está sendo ministrada. A capacitação que Deus nos concede para fazermos a sua obra, para realizarmos a sua obra, também pode nos ser concedida através da ministração da palavra de Deus. A exemplo do que ocorreu nesse texto com o apóstolo Pedro, que estava ministrando na casa de Cornélio. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, está escrito: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que nós percebemos aqui é que tudo foi escrito para o nosso ensino. A palavra de Deus é o manual de vida, é o manual de instrução para que possamos aprender do nosso próprio Deus como viver, como nos conduzir na terra dos viventes, como resolver as questões que se apresentam na nossa vida. Pois a Bíblia, ela fala sobre nós, fala sobre os nossos desafios, sobre os nossos problemas e como resolver os nossos desafios, como resolver os nossos problemas. Aqueles que colocam na sua vida em prática os conselhos que as Santas Escrituras nos revelam. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que nós percebemos nesse texto é o seguinte: que a letra mata e o Espírito vivifica. O que significa dizer? Podemos entender, queridos, que
a nossa maior necessidade é sermos conhecidos como homens ou como mulheres de Deus. E entendemos, portanto, que nem todos os que falam a palavra de Deus são boca de Deus. Não basta proferir a palavra, é preciso ser boca de Deus. Note que há pessoas que pregam a verdade e nada acontece. Talvez você conheça alguém nessas condições. Outras pessoas, porém, pregam a mesma verdade e os corações se derretem. É porque um é boca de Deus e o outro não é. E aí nós entendemos que Deus, ele não unge métodos. Deus unge homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de maneira que homens mortos tiram de si mensagens mortas, de maneira que sermões mortos matam. Não tem nada mais mortífero do que a ortodoxia morta. A pessoa não fala heresia, ela não fala bobagens, porém está seca, é como um poste, não tem vida. Ela fala, porém, não é boca de Deus, não acontece nada, não move, não transforma, não salva, não cura, porque pessoas que não têm intimidade com Deus, conhecem apenas a letra, mas não têm a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 9, está escrito: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Veja que a palavra ela é fidedigna e ela é digna, ela precisa ser aceita por completa. Então, não por uma parte, não por segmento, ela precisa ser aceita na sua totalidade, porque toda ela tem a fidelidade do próprio Deus que nos revela a sua palavra. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 a 3, está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Note, queridos, que na antiguidade, no Velho Testamento, na Velha Aliança, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, que últimos dias são esses? É o período da igreja, é o período desses 2000 anos da história da igreja. O Senhor nos fala através do Filho, através de Jesus Cristo. Então, qualquer outra orientação dizendo que Deus fala através de outro nome, através de outra circunstância, não caia nessa linha de engano, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus fala aos homens nesse período de 2000 anos, nesse período que nós estamos vivendo, nesses últimos dias. Deus nos fala através de Jesus Cristo. Isso fique muito claro para que não sejamos enganados. Em Hebreus, no capítulo 4, versículos 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então veja que a palavra de Deus ela é viva. Não é que ela tem vida, ela é a própria vida. Ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, se a palavra de Deus não servir como instrumento para eliminar as suas tortuosidades,
Ela não vai poder eliminar as tortuosidades das outras pessoas, das pessoas que estão te ouvindo. Ela não vai poder salvar, não vai poder curar, não vai poder libertar as pessoas que você está ministrando se esta palavra não passar primeiro pelo crivo da sua alma, pelo crivo da sua vida e trouxer sobre a sua vida a correção que ela requer. Portanto, o efeito primeiro é em nós para poder produzir nas outras pessoas. Estilo de vida, exemplo, é isso que realmente conta. E não há nenhuma criatura que fique escondida. Não há governo, não há sistema, não há demônio, não há anticristo que se oculte diante da palavra de Deus. A palavra de Deus revela todas as coisas. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23 a 25, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então a palavra de Deus é eterna. É isso que está nos dizendo este texto. Em Apocalipse, no capítulo